Então, eu vou amar esse pavilhão porque ele me representa. Ele representa a minha família, né? Porque as escolas de samba de São Paulo, no início, elas eram feitas por famílias. Os grupos carnavalescos de São Paulo eram feitos por família. Mas eu acho que seria muito leviano eu parar de dançar e não passar isso pra frente. Deixar morrer comigo. Porque realmente é uma dança de passagem. Um passa pro outro. A dança do Mestre Sala e Porta-Bandeira é a dança de herança. Quando? 68, que nós tínhamos como referência o grande Manezinho, que é vivo até hoje. Foi o primeiro mestre sala carioca que trouxe a dança para nós paulistanos. Assim começa o carnaval. Meu nome é Igor Carneiro e, para quem não me conhece de outros carnavais, sou carnavalesco, produtor artístico e atuo no Carnaval do Estado de São Paulo, nas escolas de samba e em suas diversas facetas da folia. Eu estou produzindo esse vídeo, que é um produto cultural incentivado pelo PROAC e pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu vim aqui falar sobre a preservação da beleza e da tradição dos desfiles das escolas de samba. E para elucidar melhor essa resenha, eu escolhi dois itens fundamentais do desfile. Um da dança e o outro de música, que são quesitos importantíssimos que representam de fato a tradição de um desfile e que naturalmente são aspectos que se sustentam firmemente até os dias atuais. Na dança, vamos falar do casal de mestre-sala e porta-bandeira, que conduz o símbolo maior de uma agremiação, seus fundamentos, seu surgimento, sua evolução como quesito fundamental e sua preservação. Na música, o quesito que eu escolhi como grande protagonista da preservação cultural dessa manifestação popular é o samba-enredo. E para falar da beleza e tradição do bailado do casal e da densidade cultural que o samba-enredo proporciona, eu convidei alguns sambistas ilustres, onde vamos relatar aqui nossas vivências e impressões sobre a preservação desses itens pautados em nossas experiências pessoais. Para o casal, eu vou conversar com o Ednei, que é um sambista apaixonado, historiador carnavalesco, mestre-sala e que hoje também é um conceituado treinador e apresentador de casais de São Paulo. Adriana Gomes, que trabalha na área de produção de eventos e é a primeira porta-bandeira da Mancha Verde. Drica Mondian é diretora de vendas e foi porta-bandeira do Gaviões da Fiel desde os 8 anos de idade. E o requisitado estilista, figurinista Bruno Oliveira, que é quem confecciona as fantasias da maioria dos casais de São Paulo. E na parte de samba-enredo, convidei o diretor de carnaval, produtor musical, compositor de vários sambas enredos, Marcelo Casanossa. Fadico, músico, compositor carioca e hoje também coleciona vários sambas cariocas aqui em São Paulo e no Rio também, na Unidos da Tijuca. Convidei também os carismáticos, os gêmeos, Rodolfo e Rodrigo Minueto, para virem aqui falar das suas vivências como músicos e compositores da cidade de São Paulo. Tudo começou lá nos ranchos e cordões, entre outras agremiações carnavalescas no século XIX e início do século XX. Os ranchos eram as principais agremiações carnavalescas da época. Foram elas que cederam diversos elementos para as escolas de samba, entre eles o estandarte. O símbolo maior era ostentado por meio de suas portas-estandartes que eram cortejadas pelo baliza. Naquela época, para prejudicar o adversário, grupos invadiam a avenida, destruíam ou roubavam o estandarte alheio num ato violento, com o intuito de conseguir com mais tranquilidade o primeiro lugar. Olha só que covardia. Aí surgiu a necessidade de um protetor, o baliza.
homem corajoso que geralmente herdava de sua ancestralidade a capoeira como defesa, disfarçada de dança nobre dos senhores, juntamente com sua habilidade artística e física. Também carregava um leque, ou um lenço, para esconder sua navalha, instrumento que o ajudava a se proteger de qualquer ameaça inimiga. O baliza protegia e defendia a porta-estandarte de ataques oriundos desses grupos rivais. A partir daí, já se configurava o que hoje chamamos de casal de mestre-sala e porta-bandeira. Com o passar dos anos, já com as escolas consolidadas, o quesito foi se tornando cada vez mais valorizado por conta da competitividade acirrada das agremiações. O que era tradição virou espetáculo. O que já era somente objeto de ostentação, riqueza e opulência se tornou o alto investimento e profissionalismo. Com essa valorização, além da exigência própria dos casais, outros profissionais se destacaram como o treinador, que prepara o condicionamento físico do casal e observa a beleza da dança e sua adequação com o regulamento, e o estilista, que confecciona e em alguns casos cria o figurino do casal e sua execução, com a exigência do total perfeccionismo e integridade. É com essa importância e responsabilidade que os casais de hoje entram na passarela do samba. Além de ostentar o símbolo maior de uma comunidade, carregam um investimento em torno de R$100 mil e a responsabilidade de garantir a maior nota. O fato é que, diante de tanta evolução e transformação da festa, a manutenção dos fundamentos da dança e da performance ainda estão enraizados e carregados de religiosidade e ancestralidade, mantendo a beleza e a tradição desse item. Eu sou da segunda geração, né, de mestre-sala e porta-bandeira da história do Carnaval de São Paulo, né? Que eu comecei a dançar na década de 70, né? Então, como a gente oficializou o quesito em 1968, foi o primeiro ano que teve o julgamento de mestre-sala e porta-bandeira aqui em São Paulo, e então eu nasci na segunda fase, né? Que depois do nascimento da Barroca, aí o Pé falou: Ednei, você não vai ser mais passista, porque então na época era passista lá no Vai-Vai. Né? Então, o que ele fez? Ele falou: olha, você vai ser mestre-sala e eu vou te levar para o Rio de Janeiro para poder você ter aula com o delegado. Que naquela época, em 1976, o delegado ainda estava lá na Mangueira, né? Foi antes daquele atrito que ele teve lá na Mangueira, que ele saiu e veio desfilar aqui em São Paulo. A gente tomava o trem aqui no Brás, né? E descia lá na Central, demorava 12 horas para chegar de trem lá. Eu ia dormindo, era molequinho, né? E o Pé com a turma, a rapaziada, né? O pessoal do samba. E chegávamos de manhã, 8 horas da manhã, a gente chegava lá na Central do Brasil. E aí ele já me levava direto lá para Mangueira. Então eu tinha aula com o delegado de manhã, com os garotos lá do morro. E à tarde a gente tinha aquela feijoada. Naquela época o Cartola ainda morava lá no pé da Mangueira. Então à noite era uma delícia, porque aí eu via os artistas chegando lá e ficava sentado. A gente não sentava na cadeira, né? A molecada sentava no chão e ficava escutando a conversa da rapaziada. Na verdade, a minha irmã, ela sempre foi muito corintiana roxa e ela chegou no mundo da Gaviões porque ela queria poder estar próximo de ir para jogos e, enfim, essas coisas. E no contexto todo, ela acabou se engendrando porque é tudo muito misturado, né? Quem era da torcida e quem era da escola, isso na Gaviões. E ela acabou se engendrando muito no mundo do carnaval, conheceu pessoas, né, e personas do carnaval conhecidas como Dentinho, Miranda. E aí eles queriam entrar numa tradição de ter uma porta-bandeira mirim, porque não tinha ainda. Então a escola querendo, né, trilhar uma tradição. E aí nessas questões todas foi discutido isso, eu acredito que em alguma reunião. E aí a minha irmã falou assim: olha, eu acho que eu posso ajudar porque a minha irmã dança, faz balé e de repente ela pode vir. E aí eles falaram: não, então traz ela. E aí foi assim que eu tive esse encontro. Foi um momento de necessidade da própria escola querer trazer uma tradição de ter uma porta-bandeira mirim, porque eles tinham traçado um caminho para o mestre-sala, que era o Buiú, e a minha irmã ter pego esse gap e falado assim: olha, eu acho que vai dar certo. E aí foi assim. Essa história Primeiro tem a história do meu pai e da minha mãe, que fundam uma escola de samba, que transforma em porta-bandeira, que faz com que uma família de 3 irmãos, todas
participem dessa fundação da Escola de Samba, que é a primeira do Itaim Paulista. E uma tia faz a fantasia, a outra borda o pavilhão. E aí minha mãe vira a porta-bandeira da escola, mesmo sem nunca ter sido nada. E meu pai fala para ela, ó, vai vir uma moça aí para te ensinar a ser porta-bandeira. Essa moça nunca veio. São as histórias que me contaram, né, da criação da família Mercadoria, né, no samba. Mas quando a gente fala de primeira lembrança, assim, de verdade, assim, acho que eu lembro dessas mesmas tias se vestindo para ir desfilar, né, na Tiradentes, maiô, lantejola, minha mãe bordando fantasia em casa, assistindo desfiles do Rio de Janeiro, amanhecendo com aqueles desfiles. São a primeira lembrança que eu tenho de carnaval dentro da minha casa. E aí isso vai transformando o meu pensamento do que eu gostaria de ser de carnaval, porque as minhas tias, elas desfilavam como passistas, né? Então eu falei, eu tinha uma que era muito bonita e sambava muito, e aí isso colocou na minha mente, eu queria ser rainha de bateria, meu sonho era vir na frente da bateria, e isso persistiu na minha vida até muito tempo, né? Mas mesmo sempre acompanhando minha mãe em todos os lugares onde ela ia. Eu morava muito próximo, né, da Tucuruvi, da quadra da Acadêmica do Tucuruvi, e a minha primeira lembrança, eu acho que a Tucuruvi sempre fez ensaio de rua. E aí eu morava num prédio, que é na rua que a Tucuruvi ensaia, que é na Avenida Mazei, e aí, em época de carnaval, tinha a Tucuruvi passando ali. Então, isso em 92, 93, eu vejo a Tucuruvi, né, passando por ali, e até aí não tinha, talvez, o entendimento do que era uma escola de samba, nunca tinha ido. E aí, vendo esse desfile técnico ali, o prédio ele tinha uma área de recreação, assim, que aí ficava quase como se fosse um camarote, né? E aí as primeiras vezes eu vi dali, e aí depois a gente descia e ia pra calçada. Então ficava quase como uma plateia mesmo, né? Pra assistir o ensaio de rua. Então ali foi meu primeiro contato com o carnaval. E vendo ali de casal de mestre e porta-bandeira, era uma porta-bandeira que chamava Ana Amélia, e o Adailton, que era o mestre-sala. E aí, desde que eu vi aquela figura ali, eu já achei muito interessante, assim. E aí eu desfilo em 93, a Tucuruvi estava no especial, no Carnaval de 93, e aí eu desfilo na ala das crianças, e por coincidência, o casal de mestre-sala e porta-bandeira vinha na frente da ala das crianças. E aí eu passei o desfile inteiro, tipo, namorando eles desfilando, assim. E aí, no segundo ano, eu já viro mestre-sala mirim. Meu pai já começa a realmente ter muita afinidade dentro da escola e começa a cuidar da ala das crianças. Então, meu pai assume, né, a liderança da ala das crianças, vira o chefe de ala, e eu acabo virando o mestre-sala mirim, que, né, viria na frente da ala das crianças. Então, eu era passista, né? Então, nunca sonhei em ser mestre-sala, né? Eu tinha uma ala show no Vai Vai, Samba Show Cuica de Ouro. Então a gente, quando o Pé fundou a Barroca em 1974, ele trouxe o Wilson e a Dona Marina, né? A Marina Luiza foi uma das primeiras negras a sair do Brasil num grupo que chamava Brasiliana, né? E o seu Wilson de Moraes era escritor, que tanto é que ele foi o primeiro homem que escreveu sobre a história do Carnaval de São Paulo. Então eles eram mestre-sala no Camisa Verde e o Pé Rachado levou eles para a Barroca, né? Já não dançava como primeiro no Camisa, era convidado no Vai Vai, e o Pé falou, então vocês vão ser o primeiro mestre-sala, primeiro casal da Barroca em 1975, que foi o primeiro desfile da Barroca. E aí ele falou, Ednei, você se prepara que você vai ser o mestre-sala da Barroca. E foi aí que ele começou a me levar para o Rio de Janeiro. Mas eu nem sonhava em ser mestre-sala. E eu tinha os meus ídolos aqui, que era o Solano, né? Que era mestre-sala da Vai Vai. Tinha o seu Nivaldo, que era mestre-sala da Império do Cambuci, Império do Cambuci. Tinha o Ivo Branco, que era mestre-sala do Acadêmico do Tatuapé, que depois foi para o Vai Vai com a Dona China. Então eu tinha essas pessoas como referência, mas eu não curtia muito porque eu não era passista, né? Então era o pessoal da Lampadosas, do Camisa Verde, que saía, a gente fazia aquelas disputas, né? Vai Vai e Camisa, porque o Vai Vai e o Camisa tinha virado escola de samba há pouco tempo, né?
O Vai-Vai e o Camisa virou escola de samba em 71, então, para 75, 4 anos como escola de samba, então ainda estavam se adaptando no meio das escolas, né? Tanto é que eles viraram em 72 o primeiro desfile, o Camisa foi vencer só em 74. Né? E o Vai-Vai foi seu primeiro título como escola de samba só em 78. Então eles tiveram esse tempo de adaptação. E a Barroca foi o relâmpago, né? O Pé fundou a Barroca em agosto de 74, saiu em 75, ganhou, 76 ganhou, em 77 a Barroca já estava no grupo 1, que seria o grupo especial de São Paulo. E aí ele falou, não, eu tenho pressa para criar um mestre-sala aqui em São Paulo, porque a gente tinha carência, até porque nós tínhamos poucos anos de quesito mestre-sala aqui em São Paulo, né? Existia, assim, os mestres-salas desde a década de 40, 50, mas não disputava e não era quesito. Então, a partir de 68, quando houve a oficialização do carnaval, quer dizer, o poder público puxou os desfiles para eles organizar, aí sim, foi dividido, fracionado em quesitos a competição das escolas de samba como é até hoje. E o quesito mestre-sala e porta-bandeira, a gente foi buscar referência na onde? No Rio de Janeiro. Então ele falou, vou te levar lá para o Rio, porque a nossa referência de dança de mestre-sala e porta-bandeira, ainda na década de 70, era do Rio de Janeiro. Já criança, né, que aí eu comecei a entender, a primeira mesmo foi a Clélia. Até a Ideli e o Michel sempre me receberam com muita paternidade, assim, muito no âmbito familiar. Mas a Clélia e o Ailton Graça foram as minhas primeiras referências de mestre-sala e porta-bandeira, que me fez, assim, criar uma vontade de protagonizar em estilo, porque eu escutava muitas pessoas falando que a Clélia, ela tinha um estilo próprio dela, e ela tinha aprendido com a Selminha Sorriso. Puta, quem é Selminha Sorriso? E aí eu fui buscar a Selminha Sorriso. E aí foi daí, já a partir de 97, porque eu ainda era muito criança para buscar, mas assistindo muito o carnaval de Selminha Sorriso, que eu falei assim, e aí as pessoas falavam, não, você é a Selminha Sorriso. Eu tinha um lance assim, e aí ela foi uma grande referência minha para eu poder desenvolver meu estilo. Na verdade, momento nenhum, porque eu nunca quis ser porta-bandeira, né? Mas minha mãe, porta-bandeira do Rosas de Ouro, tinha, junto com a Ednei, tinha uma apresentadora que veio a ser minha tia de criação, porque a gente no samba tem tia, tem tio, tem vô, vó. Então, tia Benê, que era a apresentadora dela, que era diretora de uma escola de samba do grupo 3, se eu não me engano, só se você for. E ela comentou com a minha mãe, com um grupo que estava conversando num dia de ensaio, que precisava de um casal de mestre e porta-bandeira para essa escola. E minha mãe, muito bonitinha, que era o sonho da minha mãe, que eu fosse porta-bandeira, falou, Adriana, vai. Aí eu falei, Adriana, não vai, porque eu não sou porta-bandeira, que eu nunca quis ser porta-bandeira. Não, mas vai lá ajudar sua tia e tal. O Rubens estava nessa conversa, o Rubens de Castro, e o Rubens falou assim, eu vou com ela. Eu falei, então, tá todo mundo louco, porque eu não vou para lugar nenhum. Porque eu não sou porta-bandeira, eu não quero ser porta-bandeira. E, não, mas eu vou, a gente... Tal. Eu falei, então, tia, olha só, eu vou, mas eu vou ser a última porta-bandeira, né? Não vou contar ponto, não vai acontecer nada. E fui, né? Falei, vamos ajudar. Fui para ajudar. Não foi porque era o meu sonho, que era a minha vontade, que era o meu desejo, que era meu sonho de infância, nada. Eu fui para ajudar a compor o número, né? O número de componentes mínimo e ajudar esse número de componentes mínimo. Eu não tinha essa coisa da história da porta-bandeira, da história do casal, da representatividade do pavilhão, não tinha nada. Apesar de ter a mãe porta-bandeira, ser de uma família de carnaval, mas eu não tinha nada com isso, assim, não era aquela coisa que eu seguia. E fui. Na verdade não, acho que não era uma coisa que tinha como... Porque aí depois, né, os sonhos foram mudando, então desfilei 2, 3 anos de mestre-sala, aí fiz curso também, fiz escolinha de mestre-sala, mas depois, né, os caminhos foram indo para outros lugares e comecei realmente a buscar essa questão de confecção de roupas, mas não pensava em confeccionar um casal de mestre e porta-bandeira. No início, talvez, eu nem imaginava isso. Eu lembro que, tanto nas escolas de samba como nos cordões, né, a bandeira, né, o estandarte, era muito reverenciado, né?
E as pessoas, para ser porta-bandeira, tinha que ser não podia ser aquelas meninas que dançavam na frente da bateria, ou ficava bebendo, ou ficava curtindo, tinha que ser as meninas mais tranquilas, né? E o mestre-sala tinha que ser o mais brigão, tinha que ser o mais malandro, né? Por causa do jogo frenético de perna, por causa do cortejo, tudo, até por causa da história, né? Então, como eu era passista, então eu já criei esse link de ligação, né? Até esses dias eu estava vendo um vídeo do mestre Sala da Mangueira, né? Eu esqueci o nome, me falha o nome dele agora, e ele era passista, né? Então, na nossa época, quando você era passista, então a transição para mestre Sala era muito mais tranquila, né? Porque o passista, ele está em cima do chão, acima do chão. É jogo de perna acima do chão. E o mestre Sala, a dança é grudada no chão. Né? É dança mesmo, né? Não é samba, né? Quem samba é passista e quem dança é o mestre-sala, até pelo critério, pela origem, etc e tal, da onde veio e os movimentos obrigatórios que tem que fazer. Quando foi proposto para mim, você quer ser? Eu nem sabia o que era, e a única coisa do convite foi assim, é para dançar. Aí eu falei, então eu quero. E aí a minha primeira lembrança quero ser porque vou dançar. Bom, a minha mãe era uma mãe de casa, né? Não era uma mãe da porta-bandeira, não era uma mãe que me acompanhava, não era uma mãe que estava comigo toda hora. Ela pouco ia na quadra, pouco viu eu em ação, mas era uma pessoa que observava muito, até por conta dela também ser instrutora, né, de formação de porta-bandeira. E aí eu fui perguntar para ela o que eu tinha que fazer. Como é que tinha que fazer o certo para que eu fizesse daquilo uma coisa bonita. Porque não era só colocar o pavilhão na cintura e sair rodando. Tinha que ser bonito. E aí a gente fazia isso em casa. Era em casa, na garagem. A minha garagem era minha quadra pra gente fazer as coisas que eu me ensinar que eu precisava. O braço, o giro, como que olha pro mestre-sala, como que olha pro pavilhão, eu fui pegando isso. E acho que o mais importante que ela me ensinou, acho que foi a parte de comportamento, de entendimento de porta-bandeira perante ao pavilhão, daquilo, né, do que uma porta-bandeira tem que representar para a comunidade. Porque eu sou assim, né? Não adiantou muita coisa, né? Porque eu sou assim. Mas eu era como se fosse menina da rua, né? De repente você vira uma porta-bandeira. E a porta-bandeira tem uma classe, tem uma elegância, tem uma postura. É um jeito de falar, é um jeito de andar, é um jeito de vestir. E eu falo isso que a porta-bandeira ela tem normas, regras e condutas. Eu entendo isso assim, né? E eu sigo isso. Pode parecer que não, mas eu sigo isso. Para mim isso virou uma coisa muito séria. A partir daquele momento que eu entro numa Mocidade Alegre, uma escola tradicional do Carnaval de São Paulo, e aí eu falei, não, tem que fazer direito. Então eu sugo muito ela. Mesmo ela não estando perto de mim na quadra. Mas eu chego em casa, mãe, aconteceu isso, isso, isso. E ela fala, tem que ser assim, assim, assado. Na verdade, a responsabilidade, né, do mestre-sala e porta-bandeira, ela vem desde lá de trás mesmo. Mas eu acho que o que eu trago realmente, né, desde o início até nos dias de hoje, é que o figurino ele é muito importante, né, para o desfile e para o desenvolvimento do mestre-sala e da porta-bandeira na hora do desfile, né? Por quê? Porque eu sofri já com roupa de mestre-sala e porta-bandeira. Né? Não sofri no sentido de, tive perrengues e tal, mas você passar dançando ali, mesmo eu criança, eu me lembro que não era uma coisa confortável, não era uma coisa leve, tinha um desgaste ali. Então, isso tem na minha memória, né? Eu preciso me preocupar primeiramente com isso. Nós montamos a dança do mestre-sala da porta-bandeira. Essa figura, ele apareceu como vindo dos tempos do Brasil colonial. Né? Quem é o mestre-sala? Né? O que é o mestre-sala? Que nome? Mestre-sala. Da onde vem? Daquele que introduz a sala, né? Mestre de sala, aquele que chama os convivas para entrar para o salão. Né? Então, nessa época do Brasil colonial, quem fazia esse trabalho?
como não tinha muitos brancos, então, e os negros, eles não se adaptavam, não se conformavam em ser escravizados, então o que eles faziam? Eles iam para o mato e fugiam mesmo, né? O nascimento dos quilombos vem daí, né? Colocava os negros para trabalhar na lavoura, pé na estrada. E aí, para confinar aqueles mais ladinos, aqueles mais fujões, o que eles faziam? Eles prestavam serviço na Casa Grande. Né? E para tirar, desaculturar, trazer ele, falar, olha, você perdeu toda a sua referência lá da África, agora você está no Brasil, você é nosso, vou te dar um outro nome, e batizava, jogava água benta nos caras, falava, você não é mais, seu nome é africano, você é Francisco, você é José, você é João, e acabou. E aí colocava as roupas de fidalgo, a roupa de corte neles, peruca, e falava, agora você vai trabalhar aqui, você vai receber os convidados. Né? Então, o nome Mestre Sala vem desse momento triste, né, da história do negro no Brasil, onde ele era despido de toda a sua cultura e introduzido e confinado lá. Só que a roupa dele colocava a peruca, a casaca e a bermuda, e ele tinha que ficar descalço. Ele não colocava sapato neles. E aí o que acontecia? Nas grandes feiras, nas grandes convenções dos senhores dos engenhos, das fazendas, aqui no estado de São Paulo, ele levava os seus escravos vestido como fidalgo para mostrar a riqueza, a opulência dele. Quanto mais escravos vestidos ele levava, mais opulente, mais rico era aquele fazendeiro, aquele dono de terra. Né? Então nós fomos buscar, através, primeiramente, do folclore, né, das danças, né, do sincretismo, né, quando a gente fala do reizado, da congada, né, da folia de reis, né, então a gente está trazendo elementos da corte portuguesa, né, da corte europeia, com o gingado, né, o jeito de dançar, de se colocar do africano, né? Então, nas confrarias, nas danças pós a escravidão, e mesmo no final da escravidão, quando os negros construíam suas igrejas, construíam o seu grupo, né? As suas confrarias, as suas irmandades, né? As irmandades que comprava as alforrias, então ele incorporou do europeu toda essa vestimenta. Né? Que na época, quando o escravo terminava o seu trabalho na Casa Grande, ele voltava para a senzala e começava a imitar os senhores, né? A dança deles, jocosamente. Aqui em São Paulo eram as sociedades, eram os ranchos e os cordões. Né? Até 1968 a gente pode falar. Porque se você olhar no pavilhão da maioria das escolas de samba daqui de São Paulo, todas elas têm o seu nascimento em 1967, 68, que é o ano, a época que começou a oficializar o Carnaval de São Paulo, que os poderes públicos abraçaram essa manifestação que chama-se desfile de escolas de samba. Teve totalmente isso, foi premeditado, porque o Buiú, ele era passista. Foi um ano, 95, ele ganhou estandarte de ouro como pandeirista ali, né, na frente da bateria. E aí eles falaram assim, não, o Buiú agora é um mestre-sala e a gente pode pegar uma porta-bandeira e essa porta-bandeira tem que contrastar com ele, vamos pegar alguma pessoa branquinha, né, de cor branca. E aí foi nessa linha mesmo, eles desejaram mesmo fazer essa história. Mas o meu pai era contra eu ser porta-bandeira. Porque na visão dele, do sambista da época, a porta-bandeira tinha que ser minhonzinha, pequenininha, magrinha. No entendimento dele, teria mais leveza na dança. Só que eu era muito grande, gordinho. Ele falou, isso não vai dar certo. Ela não vai ter coordenação de ter leveza e tal. Ele era muito contra. Muito contra. Ele falava, isso não vai dar certo. Ele falou pra ele depois de um tempo, isso não vai dar certo. Minha mãe tava realizando o sonho dela depois de 18 anos, 19 anos da vida dela. 2000, minha mãe tava no Rosas ainda. Tava saindo do Rosa de Ouro. Porque aí eu chego no Mocidade Alegre, Seu Juarez da Cruz, Sônia Maria, aquele monte de baluarte, Seu Beto e tal. Aí eu falei, não, aqui a coisa é séria. Aqui... Eu falei, mãe, vamos
Vamos falar de mestre sala e porta-bandeira. Vamos, de verdade, vamos ver qual é esse universo que eu tô entrando, que eu tenho que fazer direito, tenho que fazer sério, porque aí gera aquela coisa, ó, Adriana, filha do Mercadoria, tá lá no Mocidade, Adriana, filha da Giso, tá lá no Mocidade, essa cobrança, né? E a estética, né, ela é muito importante, mas ela vem no segundo plano, né? A gente tem que saber isso. Não adianta a gente ter uma roupa bela que não seja funcional para o casal e não existe não existe uma forma de bolo, não é uma receita pronta. O que é uma roupa boa para uma porta-bandeira, ela não vai ser para outra, né? É muito específico, né? Cada pessoa tem a sua estrutura, cada pessoa tem o seu jeito de dançar, então é uma coisa que vem muito de percepção e de entendimento ali com cada pessoa, é uma coisa muito pessoal. Que aqui em São Paulo, os antigos, né, antes da oficialização, eles iam muito para Pirapora, fazer as romarias do Bom Jesus do Pirapora e chegava nessa cidade, que fica na Grande São Paulo aqui, e virava samba. Tinha um barracão lá que virava samba e os caras começavam a versar e trocar e começavam a dançar. Muitos mestres-sala dos primeiros anos, eles vieram desse momento do samba de São Paulo. Muitos mestres vieram desse momento. E aí, a gente estudando a história do samba de São Paulo, a gente lembrou desse momento em que os sambistas iam embora lá para Bom Jesus de Pirapora e lá fazia esses encontros, né, que era anual. Eles se atrasaram para entrar na avenida, eu era segunda já, e a comissão de frente tinha entrado, já tinha lá os seus 30 metros, e nada, eles eram o casal a entrar na avenida, e eu estava pronta ali na avenida, e eles trouxeram o pavilhão. Eu ia colocar o primeiro pavilhão e eu ia entrar, né, por conta desse atraso. Foi a partir desse ano, que foi inclusive um ano antes de eu assumir, foi 2015, que eu falei assim, cara, eu sou primeira porta-bandeira e eu preciso assumir isso. Então foi esse evento que me fez o gatilho. Eu entendo que a simbologia da porta-bandeira, do mestre-sala e de um pavilhão, ela é muito importante para a escola de samba. Mas mesmo assim, dentro da Mocidade, ainda aprendi com o São Juarez que o pavilhão é o dono da quadra. É o dono, quando você chega na quadra, você tem que cumprimentar o pavilhão. E quem pode cumprimentar o pavilhão? Todo mundo. Eu acho que em São Paulo a gente tem nomes aí que realmente ditaram períodos muito importantes, né, na confecção de casal de mestre e porta-bandeira. Mas a roupa mais bonita que eu pensava de uma mestre e porta-bandeira, ela vem lá do Carnaval de 92, do Vai Vai, que era uma fantasia que tinha um formato... Ela não era uma roupa cheia de penas, né? A época não comportava isso, mas ela tinha um designer, ela tinha uma forma muito diferente. Então aquilo ali foi a minha primeira referência de que uma roupa ela não dependia só do luxo, ela podia talvez ir para um campo alternativo, alguma coisa assim, para ser uma roupa fantástica. Já é uma realidade aqui no Carnaval de São Paulo, né? Que é uma coisa bem antiga no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tem casal que tem 2, 3 profissionais que trabalham com eles. Aqui em São Paulo geralmente são profissionais da dança, né? São ex-mestre-sala, ex-porta-bandeira que trabalham com os casais. A necessidade de ter um terceiro olho, né? Para poder estar ajudando o casal. Nós não interferimos na dança, mas eu interfiro em tudo. Quero ver fantasia, converso com carnavalesco, vou na prova de fantasia, porque a dança é um conjunto, tudo faz parte da dança, né? E a fantasia, hoje, ela faz parte do critério, né? Se tiver algum problema na fantasia, se despencar alguma coisa na fantasia, o casal é penalizado, né? Então a gente tem que estar atento a isso também. Esperei por muito tempo para ser. Então, se a gente parar para pensar que depois de aproximadamente 20 anos sendo porta-bandeira, 19 anos, eu me tornei primeira porta-bandeira, então tinha aí uma expectativa muito grande da minha parte de tipo, cara, só falta, né, um passo. Um desfile de escola de samba, uma escola de samba não é somente a fantasia, uma pluma, ela é história, ela é ancestralidade. Eu só tô aqui porque alguém chegou antes de mim, ensinou para outra pessoa que chegou antes de mim até chegar a mim. E eu tenho o dever de passar isso certo.
O que a pessoa vai fazer com essa informação depois é responsabilidade dela, mas o certo, o fundamento, a forma que tem que segurar o pavilhão, a forma que tem que beijar o pavilhão, a forma como esse pavilhão vai ser conduzido, cabe a mim passar de maneira certa para outra pessoa. Quando eu falo que a partir de 2010 o investimento das escolas ela começa a ser maior, comparando com as roupas do Rio, né? Comparando com o investimento que as escolas no Rio tinham. Chegou a febre do fazão albino, por exemplo, que é uma pena que até hoje ela se coloca nas fantasias, mas que até 2010 isso era usado pontualmente. E aí depois a gente começou a usar 2.000 penas numa roupa, 2.500 penas numa mesma roupa, e na década ali de 2000 a 2010, a gente colocava, sei lá, para colocar 500 penas numa roupa, 100 penas numa roupa, você tinha que brigar com o presidente e falar, não, a gente vai colocar isso daqui, barateia aqui. Então tinha um jogo de cintura nessa questão de material. E aí a gente falou, poxa vida, né? Essa é uma dança diferenciada, né? E ela tem um quê um pouco da capoeira, porque ela mexe com o tronco de cima também. Então o cara, ele joga, ele versa no pé, né? E finalizava metendo a pernada no outro. Então o cara tinha que ser bom. Então a gente acabou adaptando os mestres-salas da década de 70, e nós que chegamos já no fim da década de 70, adaptamos esse estilo de dança para a gente, que diferenciava dos mestres-salas do Rio de Janeiro. Embora na década de 70, na década de 80, os mestres-salas do Rio de Janeiro também eram muito mais chão, muito mais dançante, né? Porque as roupas eram menores, né? As fantasias eram menores, mesmo das portas-bandeiras, né? Era menor. E o pavilhão ele não tinha um tamanho ideal, né? Cada um fazia um padrão, cada um fazia um pavilhão do tamanho que queria. Quando a gente se tornou primeiro e a gente assumiu mesmo o primeiro pavilhão, o Ednei já veio fazendo todo o trabalho de mentoria, né? Ednei mentor, e de verdade uma das pessoas que eu achava, né, a minha cabeça ali, que não teria necessidade, porque a Gavião era uma escola que totalmente tinha o seu protagonismo no cenário do samba, então trazer uma pessoa que passava por outras escolas não seria interessante, mas quando ele chegou, eu humildemente aceitei assim e reconheci a importância do trabalho dele energeticamente na minha vida, assim, no meu movimento como porta-bandeira. No meu entender, nos dias de hoje, você formar um mestre-sala e uma porta-bandeira, você precisa ter o entendimento primeiro da pessoa. A dança, o que eu danço hoje não foi que minha mãe dançou, não foi que a Cleusa dançou, não foi que a dona China dançou, e nem foi a dança que foi criada lá pelo meu povo lá. Então a dança teve uma evolução, até por conta da evolução do desfile, bateria, o samba enredo, as próprias fantasias, né? Um dia, sei lá, acho que até um dia, quando eu terminar minha carreira, eu acho que eu vou ter um costeiro igual a minha mãe dançou, assim. Acho que carnavalesco nenhum vai deixar eu fazer isso. E a gente curtindo de novo os movimentos graciosos do casal de mestre-sala e porta-bandeira. E no artigo A Arte Brasileira Riscada no Chão, a Grafia Sagrada do Samba, escrito pelo querido Miguel Santabrígida, jornalista, ator, produtor, pesquisador, carnavalesco, professor de teatro, mestre e doutor em artes cênicas e diretor do Alto do Círio, inspirou o título do seu artigo numa menção do mestre Manuel Dionísio, em relação à arte da dança dos casais. Nessa contracena de poesia, encantam pelo poder mágico de seus corpos em estado de amor ao samba e à escola. Seus corpos aprenderam a dançar nas escolas de samba, em suas vivências e experiências de construírem juntos sua dança, no estar junto com a comunidade e no sentido da experiência coletiva que o samba promove. Não são corpos moldados em academias de dança, e sim desenhados na cadência e ritmo do tambor. Sobre o signo da paixão, sua dança revela uma profunda sintonia espiritual, artística e espetacular. E os deuses africanos
os abençoam do alto do panteão e tudo neles é sagrado. Sublinhamos assim a força sagrada da dança desse casal, cujo bailado é signo de consagração ritualística de beleza, sedução, magia e religiosidade. E nesse universo religioso afro-brasileiro, que engendrou a dança brasileira riscada no chão, ao vermos a bandeira girar, grafando a celebração da mais nobre das danças carnavalescas, firmaremos sempre o presente, trazendo o passado de volta, enquanto inventamos o futuro. E eu fico muito feliz, né, de ter participado dessa transformação e dessa evolução aí nesse critério, porque foi a trancos e barrancos, né? Teve muito processo de convencimento, né? As pessoas elas não mudam a percepção delas de um dia para o outro. E nem todo mundo acompanha esse ritmo. Então, a gente vê até hoje que algumas escolas ainda elas não têm esse peso de investimento em alguns quesitos, como o de mestre-sala e porta-bandeira. Em 1968, o primeiro desfile oficial foi que as escolas e as entidades carnavalescas passaram a ser avaliadas fracionadamente. Porque antes os concursos eles eram realizados pelas emissoras de rádio, emissoras de televisão. Então, havia vários campeonatos, né? Por isso que hoje a gente fala, o Nenê tem 11 títulos, né? O Peruche tem 5 títulos, né? Mas do oficial, de 68 para cá, não é isso. O Lava Pés tem muitos títulos, né? É porque eles ganhavam esses concursos desses lugares, né? O Vai como cordão tem vários títulos, Camisa Verde como cordão, vários tipos de outros cordões que já desapareceram, Paulistano da Glória, e outros, vários cordões que Campos Elíseos, que desapareceram depois com o advento da oficialização do carnaval e o nascimento das escolas de samba. Se você olhar no pavilhão, da maioria das escolas de samba que estão hoje aí desfilando no grupo especial, todas elas vieram depois de 1968, quando houve quando o poder público abraçou essa festa popular. Isso me motivava muito, tipo, cara, eu sou a cara ritual, eu sou a cara dos gaviões. Os gaviões precisam ter uma porta-bandeira assim. Ah, como assim uma porta-bandeira? Uma porta-bandeira que conhece o rolê da torcida, uma porta-bandeira que conhece o mundo do samba e consegue se relacionar nessas caixas, né? Que também foi uma dificuldade você poder ser uma pessoa branca, pequena, que não tem características físicas da qual a tradição traz como porta-bandeira, mas você poder adentrar solos sagrados de outras escolas e poder ser muito querida. Então, assim, aquilo, quando eu via potencial que eu tinha em fazer isso, eu falei, cara, eu tenho que fazer, isso é pra mim mesmo, entendeu? Muito, muito mais incorporada do que técnica. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei qual é o caminho que tem que ir, mas assim, a minha visão de desfile é muito o meu mestre-sala e o público. E acho que essa coisa da volta me faz uma entidade, sabe? Acho que cada giro eu recebo uma entidade. Para mim, é muito mais intuição do que a técnica, muito mais. A emoção, aquela coisa de sentir a volta do que eu tô mandando, até do público, do próprio jurado até. E você enxerga o jurado? Enxergo o jurado, enxergo o público. Você lembra? Dos jurados eu lembro. Todos eles. Você continua tendo lembrança? Todos eles. Eu acho que, e não é só no psicológico do casal que o Belo interfere. Ele interfere também na nota, né? Eu acho que um jurado hoje, ele ver um casal chegando com uma roupa que tem uma volumetria interessante, que essa roupa agregue na dança do casal e que ela seja uma roupa muito bonita, ela vai ajudar também ali no critério de julgamento, entendeu? Eu acho que ela contribui. Nessa coisa de mestre-sala e porta-bandeira é uma paixão, né? É uma coisa assim que é meu trabalho, né? Hoje eu recebo por isso, né? Mas eu trato cada casal como diferente.
né? Se eu estou em uma escola, eu trato ele dessa maneira, na outra eu trato de outra maneira, respeitando a individualidade dele, respeitando o corpo físico dele, respeitando a mente dele, respeitando o potencial de dança dele. Bom, a minha mãe, ela sempre foi, independente, né, de histórias, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito evoluída espiritualmente, eu acho. Ela é uma pessoa que é amiga, independente de qualquer situação que você esteja. Então, ali, o apoio da minha mãe, quando ela percebeu que a coisa de ser porta-bandeira ia vingar, foi assim, se não fosse a minha mãe, porque é uma criança, para poder, né, fazer a carreirinha ali, o hábito, né, a rotina, para aquilo se tornar uma tradição mesmo, repetir, né, repetidas idas na Gaviões, foi graças a ela. Então, se um dia minha mãe não quisesse ir na Gaviões porque ela estava com preguiça, porque ela estava cansada do trabalho, eu não iria. Então, assim, o processo da minha mãe e a importância dela nisso é fundamental. Ela é a minha maior força nisso tudo. Ela me acompanhou durante os 24 anos que eu desfilei como porta-bandeira. Saber que ela está ali para mim era uma força, um amuleto. E, cara, maravilhoso, assim. Você sabe que quando eu terminava... Minha mãe, como eu já falei, minha mãe não ia em desfile. Minha mãe não ia em quadra, me ver dançar. Minha mãe só teve em 2 desfiles da minha carreira. Foi o primeiro e o segundo desfile da mocidade, antes de eu ser primeira porta-bandeira. Depois que eu me tornei primeira porta-bandeira, minha mãe falou assim, agora você tá pronta, você segue o seu caminho. Tipo, vai. E em um momento, e sempre, isso sempre, eu acabava a avenida, eu saía da avenida com fantasia ainda, tinha que ter alguém com telefone celular, eu já peguei o celular do repórter, pra ligar pra minha mãe e perguntar pra ela, e aí como foi? E ela falava, deu tudo certo. Parecia que isso era o meu 10. Sabe? Parecia que isso... Se eu não tiver... Isso me faz falta hoje, sabe? Faz muito tempo. Ligar pra alguém pra perguntar como é que foi. Já tem... Acho que 14 anos que a minha mãe foi embora. E esse ligar pra ela, pra perguntar se tá tudo bem... Não que eu tenha perdido a referência, sabe? Mas eu perdi Não é tristeza, não, é saudade. Sim. E gostoso, né? Não, é bom. Então minha mãe ela era muito... Segue seu caminho. Eu vou estar aqui. A hora que você precisar, eu vou estar aqui. Esse era o momento que eu olhei no mundo da minha mãe. Eu lembro muito dela assim. E hoje, diante de entrar, você lembra e quando você sai, você agradece. Sempre. Quando eu saio, eu olho pro céu e falo, valeu, mãe. Que bom que você veio comigo. Ah, chorei. Orgulho brasileiro. Hoje a comunicação, a corporação. Casal de mestre Sala e porta-bandeira fazendo a sua evolução. Ednei Gilda. Este é o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira da Rosas de Ouro. Então a minha responsabilidade hoje como um técnico em dança, um preparador, é muito maior do que quando eu dançava. Porque quando eu dançava eu sabia o que eu tinha que fazer, né? E hoje eu passo para eles as orientações, eu salvo alguns movimentos e ajusto alguns movimentos para eles dentro do corpo deles, né? Não aquilo que é bom para mim, mas aquilo que eu olho, que seja bom para ele, que esteja dentro do critério de avaliação, dentro daquilo que o jurado espera. Então eu, além de passar isso, eu tenho que esperar que eles realizem tudo aquilo que eu passei. Mas nesses 2 anos que eu tive a experiência, inclusive
de desfilar como apresentadora da Gabi, que foi uma das necessidades que a Gaviões me colocou. Falou assim, Drica, beleza, você para, mas você vem apresentando ela, você prepara ela durante o ano. Então foi um pedido da Gaviões para que eu, assim, não saísse e desconectasse, né, 100%, mas fizesse esse processo de desconexão, principalmente com a Gabi, aos poucos. O que a gente dança hoje, o corpo precisa ser cuidado, a estrutura física precisa ser cuidada, a estrutura óssea, depois que eu me machuquei, precisa ser cuidado, a cabeça precisa ser cuidada, tudo precisa ser cuidado. E até porque eu preciso entender que eu não sou uma popstar, eu sou uma porta-bandeira. Eu defendo um pavilhão que representa a história de pessoas que criaram uma escola de samba. Quando eles passam da faixa amarela, eu não posso fazer mais nada. Então eu não posso entrar na avenida e prender alguma coisa. Então tudo que eu tinha que fazer eu já fiz até ali. Mas eu tô sendo julgado mesmo depois da faixa amarela, né? Então eu acho que hoje o momento de maior apogeu mesmo é a terça-feira quando vem a nota, né? Ali é o momento de satisfação, né? De entrega, de emoção. Mas o mais importante é na terça-feira quando 10, aí eu falo, eu sei que eu pude contribuir para aqueles 10 ali. Mas eu amo aquilo que faço e amo todos os casais, indistintamente de ser grande escola de samba que vem disputar o título ou escola de samba que está lá começando. Para mim, o que vale é a dança, é a proposta que nós temos de, como mestre Sala de porta-bandeira, ser o defensor do pavilhão, aquele que defende o pavilhão, aquela que ostenta o pavilhão e toda a história, né, toda a trajetória que existe atrás dessa bandeira, desse estandarte. Mas aí foi a minha decisão de, nesse próximo ano aí que a gente vai, que aí entrou a pandemia, né, uma série de coisas. A gente tá falando de 2 anos já, então eu tô 3 sem ser, mas 2 no desfile da experiência. Então, nesse segundo, eu decidi, de fato, sair de cena. Acho que eu mostrar e fazer com que as pessoas entendam o meu amor àquilo que eu me apaixonei. Porque primeiro eu tive que me apaixonar para poder mostrar o amor para passar para as outras pessoas, né? Porque uma coisa é você gostar de carnaval, outra coisa é você gostar de... Meu pai fala que desfile de escola de samba é diferente do carnaval. Carnaval é uma coisa, desfile de escola de samba é outra. Então, assim, eu amava o desfile de escola de samba, eu amava as pessoas do desfile de escola de samba, eu amava o sonho de ser rainha de bateria. De repente, eu tive que me apaixonar em ser uma porta-bandeira. Entender todos os fundamentos, as bases, suas raízes, para que crescesse uma árvore frutífera. Eu acho que eu dei frutos. Eu tenho alguns frutos passeando pelo Carnaval de São Paulo aí, graças a Deus. Então, eu acho que o que fica... Não vou falar legado porque eu não morri ainda, vou demorar muito para morrer, então não tem legado nenhum, mas fica a história de perseverança e persistência e amor a um pavilhão. Eu brinco que lá no ateliê a gente tem uma faculdade eterna, né? É um laboratório eterno de coisas. E é isso que me fascina, talvez. Esse é o meu grande amor pelo carnaval, é esse amor pelo bastidor. Talvez não é nem tanto pelo dia do espetáculo, mas o bastidor é o que me encanta, é o que me faz. Aquele paninho de 1,20 m por 90 na bandeira, aquele de 70 por 1 metro no estandarte, toda a história, toda a ancestralidade de um povo, de um grupo, de uma comunidade. E isso eu respeito e isso é minha vida. Embora hoje seja um profissional, mas isso me emociona de falar. E vivenciar, então, é algo que não tem preço. Você tá gravando isso? Inclusive na live do... Não, e outra, não, agora falando sério, a gente tem que ter consciência da responsabilidade que a gente tem a partir do momento que a gente pega isso pra gente. Porque não é só, realmente, acho que a frase pode parecer muito fraca,
Mas não é só colocar o pavilhão na cintura. Junto com esse pavilhão na cintura vem muita coisa.